Olá, pessoal. Vamos ver agora como foi o processo de urbanização em países desenvolvidos. Para começar, como a gente citou em outro vídeo, o processo em países desenvolvidos ele aconteceu no momento anterior aos países subdesenvolvidos. Ele data da primeira Revolução Industrial, ou seja, um momento onde o nível tecnológico era obviamente menor, logo o número de empregos era maior. E a população mundial, num todo, era muito menor. O ritmo de crescimento da população era também menor. Então, o processo de urbanização em países ricos, ele começa de forma mais lenta. E se ele começa de forma mais lenta, o que ele permitiu? Ele permitiu um melhor planejamento. Isso vai ser fundamental para a qualidade atual das cidades. Aí você fala assim, como assim? Imagine o seguinte momento, onde do nada você tem um crescimento exageradíssimo da cidade e você não consegue, por exemplo, criar a infraestrutura necessária para ela. Você vai ter uma cidade cheia de problemas internos. Os países desenvolvidos, os países ricos, eles tiveram um processo lento, gradual, onde eles puderam fazer com que a cidade crescesse paralelamente ao crescimento da população. E isso permite que essas cidades hoje sejam mais inteligentes, que você conheça uma cidade num país mais desenvolvido e olhe e fala, nossa, esse plano urbano, as cidades são quadradinhas, as ruas são paralelas, tudo é perfeito. Isso demonstra planejamento. Então, esses países, além de contar com planejamento, eles tiveram um crescimento inteligente. Como assim um crescimento inteligente? Quando você pensa nesses países, você sabe que as cidades são muito bem distribuídas. Ou seja, é um país que tem a maior parte das suas cidades médias. Aí você me pergunta, como assim? Quando você cresce de forma equilibrada, de forma planejada, você distribui a qualidade de vida. Você não precisa estar necessariamente na capital ou necessariamente na cidade mais rica do país para ter uma boa qualidade de vida. Você cria sua infraestrutura de saúde, sua infraestrutura de educação, os transportes, a oferta de emprego, você equilibra ela pelo país, evitando assim fluxos migratórios pontuais para alguma cidade mais rica que acaba tendo problemas oriundos dessa migração. Então esses países eles mostram hoje essa qualidade de vida fruto desse planejamento e esse processo. Eu trouxe aqui um esquema que é diferente do que nós normalmente vemos, que é o seguinte. Quando nós pensamos na ideia de centro e periferia, você tem que ter em mente que isso também se refere a uma posição, não apenas a área mais importante ou menos importante. As áreas centrais, elas podem ser interpretadas como áreas importantes ou áreas que estão literalmente no meio, no centro. As periferias são áreas que estão distantes do centro. No Brasil, por exemplo, nós temos a ideia de que toda periferia é pobre. Você não pode ter isso quando falar de urbanização. Se você fala de urbanização em país rico, por exemplo, eu tenho uma periferia mais rica. E isso tem uma lógica perfeita. Eu vou explicar para vocês o que é. Quando você pensa que a área central é a área que também possui a maior oferta de empregos, eu coloco a população pobre, certo? A maior parte da população, próxima aos grandes centros. Por quê? Porque isso aqui facilita o transporte da massa até o centro. Eu vou ter menos trânsito, vou ter uma facilidade maior e as pessoas vão ter que gastar menos dinheiro para se deslocar até o trabalho, já que elas são as mais pobres. A população mais rica ela vai ser colocada distante. Essa população rica que pode pagar o transporte até as áreas centrais, que quer uma área menos ocupada, ela mora na periferia. Então, em países desenvolvidos, eu tenho subúrbios riquíssimos. E você sabe disso, isso está no seu imaginário. Isso está nos filmes que você assiste. Você quer ver um exemplo? Pensa num lugar rico, Estados Unidos, certo? Estados Unidos, aquela rua sem muros, árvores por todo lugar, casas lindas, gramados perfeitos. Essa é a ideia de um subúrbio americano, de uma área mais rica. Você pensa na qualidade de vida. Quando você pensa num centro americano, você imagina aquela quantidade imensa de prédios, carros, muitos táxis. E você, quando imagina exatamente a porção entre a população rica e o centro, toda vez que você imagina a área pobre da cidade, pensa numa área pobre americana. Vou mostrar vários prédios, aqueles prédios com degraus baixos, as pessoas sentadas, cantando Shake Your Body, Mama. Quando você pensa num crime americano, por exemplo, geralmente é num beco. Quando as pessoas fogem, elas sempre correm num beco. Vai ter sempre aquela grade que ela corre e pula, sabe? Sempre nessas áreas com aspecto central. Nunca com aspecto periférico, nunca numa área arborizada. Você não vê um bandido. Quando você pensa no Homem-Aranha, ele sempre faz ronda no centro. Até porque na periferia ele não teria nem sucesso, que ele não ia conseguir grudar a teia. Então, quando você pensa no nosso imaginário, ele já está pronto. As áreas mais criminalidade, as áreas mais pobres, em filmes, são áreas com aspectos centrais. Becos, prédios, ruas mais apertadas. Áreas mais ricas representam aquelas áreas mais livres. Então, em países desenvolvidos, lembre-se disso.
O subúrbio muitas vezes representa as áreas mais ricas de população, com maior poder aquisitivo, com os maiores terrenos, as maiores casas. A população pobre se posiciona próxima ao centro, também por facilidade de locomoção, certo? Até o próximo vídeo, onde veremos os países subdesenvolvidos.